bem-vindos à nova temporada de Liberais à Margem. Bem, depois de um verão que se estendeu, voltamos com um Orçamento de Estado em cima da mesa e muito discutido. Eu tenho a sensação que já aprovámos uns 80 pela quantidade de conversa que existia à volta do Orçamento do Estado e decisões contra decisões, mesmo sem ainda termos um Orçamento de Estado apresentado. Mauro, o que é que achas afinal do Orçamento de Estado agora que já o podemos conhecer? O Orçamento de Estado, e usando palavras de Luís Montenegro, é um Orçamento de Estado pipi. Porque não traz nada de novo. Basicamente, se olharmos para aquilo que são as grandes rúbricas do orçamento, todas elas se mantêm muito similares. Há uma redução de receita que é impactada pelo IRS jovem e que é logo compensada pela questão dos combustíveis. O IRC, a descida de 1%, não mexe a agulha no Orçamento de Estado e também não mexe a agulha no desenvolvimento do país. Basicamente, é um orçamento igual a tantos outros que não permite ao país fazer muito diferente do que tem feito até agora. Se não soubéssemos quem é que estaria a apresentar, podia ser perfeitamente apresentado talvez por um PS, não do Pedro Nuno Santos, mas um outro PS ou da ala mais central. Sim, um Partido Socialista centrista, digamos assim. Exato. Acho que assinava de cruz este Orçamento de Estado. E o Pedro Nuno Santos também. A verdade é que o PS não está a negociar o Orçamento de Estado, está a negociar posicionamentos políticos futuros. Sim, porque neste momento existe aqui quase uma concorrência pelo cargo de oposição, não é? Sim, por um lado o PS quer manter esse lugar de oposição, mas não o consegue fazer sem deixar de parecer um partido charneira da democracia portuguesa e acaba a transformar-se um pouco em mais um dos partidos de extrema esquerda nacional. E é difícil o discurso colar com a ação, porque as linhas vermelhas que existiam já caíram todas, porque o Partido Social Democrata foi suficientemente hábil e o Governo foi suficientemente hábil para as desmontar a todas. E neste momento, sem discurso, a única coisa que Pedro Nuno Santos consegue fazer é bater no peito, dizer que sabe que é a esquerda que as pessoas querem e deixando desde já um aviso àqueles que dentro do PS pensam diferente de Pedro Nuno Santos, com uma retórica que eu diria que toca de forma... não toca de forma suave. Acho que é efetivamente uma retórica que carece de uma falta de visão democrática enorme de Pedro Nuno Santos. O que é que achas que o PS vai fazer? Eu acho que o PS vai continuar a fazer barulho durante mais umas semanas e acabará por, de alguma maneira, ter que se abster. Eu acho que nestas tricas tivemos tanto o PS como o Chega um pouco entalados pela própria AD, que, como concordo contigo, foi bastante hábil, apesar este Orçamento de Estado ser um Orçamento de Estado bastante eleitoralista, ou pelo menos despesista, e ainda somos capazes de ver repercussões disso por causa de greves, que continuam, mantêm-se, portanto vai haver ainda mais reivindicações de diferentes setores, e sem dúvida que fica aquém daquilo que era prometido de grandes reformas, mas isso foi, a meu ver, tudo preparado precisamente para conseguir entalar aqui o PS e o Chega numa dança pelo cargo de o opositor principal. E o Chega, nesse papel, também não está a safar muito melhor que o Pedro Nuno Santos, porque a quantidade de declarações que o André Ventura faz e diz-se e contradiz-se a toda a hora é impossível contar. Chegando aqui ao grande irrevogável que passado umas horas já tinha que ser negociado. Depois voltámos aqui a dizer, o Chega volta a dizer que afinal quer a estabilidade no país e portanto vai votar a favor, e o próprio Chega está com muita dificuldade de tomar uma posição de forma que pareça que é a oposição, mas que não leva o país a eleições. O André Ventura, se alguma credibilidade ainda tinha, que não era que eu lhe atribuísse, perdeu-a. Porque o André Ventura neste processo conseguiu dizer tudo e o seu contrário, muitas vezes no próprio dia. Ora bem, o André Ventura disse que estava disponível para negociar. Depois disse que, como não queriam negociar com ele, o voto contra era algo irrevogável.
Depois, afinal, se quiserem falar connosco, é possível que o possamos fazer. Voltou a dizer que ninguém queria falar com ele e agora ficámos a saber nos últimos dias que, ao que parece, falaram muito com ele. É impossível levar a sério. E ainda não esqueçamos que isto tudo começou com as forças vivas do PSD que o vão meter no governo. Sim, não, isto é uma capacidade de dizer tudo e o seu contrário a cada minuto que torna muito difícil levar a sério. Eu acredito que os eleitores, ou uma parte dos eleitores que votaram no Chega, não se revejam neste... Epá, isto é uma ópera bufa, um circo, é qualquer coisa que não faz sentido nenhum. E por outro lado, também acredito que para qualquer ator político que putativamente pudesse pensar que poderia negociar o que é que seja com o Chega, é impossível. Porque esta gente diz tudo e o seu contrário. E sim, o que tu aceitas hoje não sabes qual vai ser a posição do Chega é da totalmente manhã. surreal pensar que podes de alguma forma negociar com estas pessoas. Não vejo por onde. E para bem da democracia cabe aos demais partidos perceberem que o Chega não pode ser parte da solução. Exato, mas neste momento eu acho que o Chega também está com uma posição difícil em mãos, porque, por um lado, o Chega até queria aprovar o orçamento, acredito, mas talvez não se sinta confortável porque tem que fazer o papel da oposição. Mas também votar contra não é opção porque não me parece que eles estejam confiantes dos 50 mandatos, de conseguirem manter os 50 mandatos. Eu acho que, na verdade, qualquer um dos dois quer que o orçamento seja aprovado, tanto PS como o Chega. Então é na expectativa que seja o outro a safar a aprovação do orçamento. Ninguém quer ser responsável por dar a mão ao governo. E olhando, primeiro, para algumas das sondagens já dão alguma quebra ao Chega, e depois, fazendo uma análise mais fina em alguns dos círculos eleitorais, em que o Chega elege mais um deputado ou um deputado no limbo do método D'Hondt, ali um bocadinho também beneficiado por aqueles votos que existiram por engano no ADN, eu diria que com alguma facilidade, se as coisas avançassem para eleições, o Chega poderia muito facilmente perder 15 mandatos na Assembleia da República, o que seria bom para o país. E eu acho que eles estão cientes disso, portanto também estão a tentar ver quem é que se mexe primeiro, se é o PS ou o Chega, ninguém quer dar o primeiro passo. Passando daqui, tivemos hoje um escândalo sobre os mídia. Sim, esta semana houve uma conferência de imprensa onde se fala de um novo modelo de financiamento da RTP. Estão-te a dizer isso ao auricular? Não, porque eu não uso. mas efetivamente acho que o modelo é errado porque retira à RTP a possibilidade de estar no mercado concorrencial onde deveria estar e não estar dependente única e exclusivamente, como já está, 80% das suas receitas são receitas do Orçamento de Estado via da contribuição audiovisual. Mas depois descambou para todo aquele conjunto de declarações dos auriculares, do estilo ofegante, Luís Montenegro perdeu totalmente o pé, tentou ainda emendá-lo com um artigo de opinião que eu acho que foi pior emenda do que o soneto. A todos nós já nos aconteceu fazer alguma borrada e sujar mais a coisa quando tentamos pedir desculpa. Sim, sem dúvida, isto começou... Aquelas declarações são difíceis de contextualizar e entender e acho que mais valia era assumir a posição e pedir desculpa do que andar a tentar disfarçar ao máximo. Toda a gente traz discursos e perguntas preparados, o próprio primeiro-ministro também de certeza que não improvisa a cada discurso que faz, portanto aquela questão das perguntas escritas no telemóvel era completamente escusada. Só uma forma de poupar papel. Em relação à publicidade na RTP? Em relação à publicidade na RTP, eu, desde logo, e toda a gente sabe que a IEL defende, e eu felizmente tenho um partido onde me consigo rever, que a RTP seja privatizada e que aquilo que é serviço público seja feito num modelo de concessionar esse serviço, com o Estado a pagar a realização desse mesmo serviço. Desta forma, a RTP tem que estar cada vez mais num ambiente concorrencial e ir disputar essa publicidade e financiar-se através dessa publicidade e depois da venda de conteúdos, etc., como qualquer outro operador privado. Neste momento, o que nós fazemos é o pior de todas as soluções, quer dizer, a RTP que fica exclusivamente dependente daquilo que é a contribuição audiovisual.
acelerando também para uma alteração de gestão, uma redução de despesa, etc., que faz sentido, mas não faz sentido quando lhe dizemos que ela vai ter que deixar de ser competitiva, porque basicamente vai passar a viver de uma renda pública em vez de ter que prestar um serviço que lhe permita faturar, ter share. A questão é essa, que a RTP acaba por competir depois com os canais privados. Mas depois, no que toca à publicidade, não tem exatamente os mesmos recursos e depende só dos contribuintes. E os contribuintes têm que pagar por este serviço, independentemente de o usarem ou não. Porque vem sob a forma de uma taxa e, portanto, não é uma escolha. Vem sob a forma de uma taxa na fatura de eletricidade, pagas quer vejas ou não. Se a RTP fizer um serviço muito bom e que pudesse efetivamente crescer share, crescer receitas, vender mais conteúdos, este valor poderia ser aliviado. Assim não. Este valor é carimbo e pagamos todos, quer queiramos, quer não. Exatamente. De uma forma geral, eu até posso dizer que os mídias estão aqui com alguns problemas, mas vamos transitar então para a nossa nova rúbrica desta nova temporada, o irrevogável. Sim, à partida sim. O irrevogável é irrevogável mesmo. E o que é que tu trazes para o irrevogável que acho que acaba por casar aqui com estas críticas aos mídia? Eu quero continuar nesse tema, porque eu acho que corporativite que andamos a ver com o escândalo da entrevista da Maria João Vilés ao Primeiro-Ministro e a existência ou não da carteira profissional de uma jornalista com mais de 50 anos de experiência, que fez entrevistas a pessoas como o Sá Carneiro, inúmeras figuras ilustres. Sai agora um livro, uma reedição do livro com a grande entrevista a Mário Soares, por exemplo. Exatamente. Ela teve a possibilidade de entrevistar as maiores figuras da política portuguesa. Não renovou uma cédula que, tanto quanto andei a pesquisar e vi, a carteira tem que ser paga, mas por cada período de atraso, de não pagamento, vêm multas mesmo muito, muito grandes. E portanto, por causa disso, uma pessoa que dedicou a sua vida ao jornalismo e que ainda há uns meses atrás ninguém se opunha, de repente deixou de ser jornalista. Mas aqui com um pormenor muito, muito engraçado, que é: temos o Luís Montenegro com aquelas críticas do auricular, etc., que já abordámos, e vem Pedro Nuno Santos cavalgar estas críticas da cédula profissional da Maria João Vilés porque não gostou da entrevista. Felizmente que ainda é possível que alguns políticos não gostem do trabalho de alguns jornalistas. Eu concordo, eu acho que é precisamente isso. Nós queremos jornalismo isento e capaz de ser um escrutínio também para a política em Portugal, e nós vemos isso, inclusive, também com a condenação que houve por causa da entrevista à Marta Temido, na altura das eleições europeias. De facto, há jornalistas que são capazes de fazer moça por não virem simplesmente só para papricar e dar suporte a uma figura, vêm efetivamente para entrevistar, fazer um trabalho bom, preparado, estruturado, de escrutínio a sério, e pelos vistos isso mexe com muita gente. Sim, e esta corporatite, como tu muito bem adjetivaste, estende-se depois para a área da medicina, quando, por exemplo, temos dificuldade em abrir mais vagas em curso de ensino superior, quando, por exemplo, não conseguimos reduzir aquilo que são as exigências da ordem dos médicos relativamente a algumas escalas, para equiparar com os restantes países da União Europeia, que causam mais uma dificuldade ao SNS, e esta corporatite é como se fosse um grande obsesso que dificulta o crescimento do país e o desenvolvimento de um país mais próspero e mais livre. Maria João Vilés é uma jornalista, a corporatite tem que ir embora e isso é irrevogável. O que é que tu trazes hoje para irrevogável? Ora, eu trago um tema de política local. Eu tive a assistir com bastante atenção à última Assembleia Municipal do Seixal, e reparei que um dos pontos de maior interesse era a autorização da contratação de um crédito de 25 milhões de euros para a melhoria e edificação de novas escolas. Há a melhoria de algumas e a edificação de outras.
E isto, como é óbvio, é algo que exposto a um plenário é difícil de ver votado contra, porque nós ainda temos os horários partidos no ensino primário, temos falta efetivamente de equipamentos escolares, nomeadamente na freguesia de Fernão Ferro, e é difícil alguém votar contra isto. Mas a verdade é que para fazer um investimento novo é necessário pedir um empréstimo, que efetivamente um crédito é sempre uma concessão de liberdade futura, e acho que todos nós entendemos isto. Num executivo que tem, num orçamento de 2021, um volume total de receitas de 101 milhões de euros e que chega a 2024, antes da correção orçamental, agora com estes créditos contratados, com 153 milhões de euros de receita. Se um acréscimo de 50% não permite, se um acréscimo de 50%, e neste caso 50 milhões de euros, não permite fazer este investimento de 25 milhões de euros passado em 2 anos sem concorrer a crédito, eu não percebo como é que se gera o dinheiro público, porque basicamente é aquela visão de um poço sem fundo em que onde mais cair, mais se gasta. E é irrevogável que é necessário gerir melhor o dinheiro público. Fica por aqui terminado o nosso primeiro episódio da nova temporada. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Spotify. Voltamos daqui a 2 semanas, já em cima da votação final do Orçamento de Estado. Vai ser um episódio muito interessante, não percam!